Ok, agora então entrou em gravação. Boa tarde, pessoal. Bom ver vocês aqui. Obrigado pela presença e por virem aqui fazer parte desses nossos estudos que a gente está dedicando a aprender algo diferente desse mundo, a aprender algo que realmente faz sentido para o nosso ser, algo que está alinhado com a nossa verdadeira vontade, porque a nossa verdadeira vontade é a mesma vontade do nosso Criador, de Deus. E Deus compartilhou da sua vontade conosco. Então, a vontade dele é a nossa vontade. E se é da vontade dele que nós estejamos conscientes de fazermos parte dele, isto aqui nos ajuda a descobrir como despertar essa consciência. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Estamos na última sessão, na 7, que é o significado do juízo final. E está na página 36. E Jesus coloca esse significado do juízo final porque, como ele claramente quer que nós trabalhemos com nossa mente voltada aos milagres, para nós nos reconhecermos como quem somos, para isso acontecer nós não podemos ter medo. E o juízo final é uma das grandes ameaças que o ego apresenta. Então, hoje nós vamos ver o que Jesus tem a falar sobre isso. E para isso, para a gente se realmente conectar no propósito de entender o que Jesus tem a dizer sobre esse significado, vamos fazer aquele minuto de interação. É aquele instante de aquietamento da mente. Quem quiser dar uma respirada mais profunda, só para a gente se desligar um pouco do agito superficial da nossa mente, do agito do dia a dia, a gente vem correndo, mas agora estamos aqui para nos conectar com a nossa verdadeira vontade, que é oferecer ao Espírito Santo o nosso sistema de aprendizagem, a nossa capacidade mental de aprender. Oferecemos ao Espírito Santo nessa hora de estudo, para que ele nos inspire, ele se faça presente através desse estudo e nos dê a clareza daquilo que nós precisamos aprender. Esta é a nossa meta colocada no início aqui para nosso estudo, porque essa meta nos guiará agora, quando a gente vai ver então o que Jesus tem a nos dizer sobre o juízo final. Como eu coloquei há pouco, o juízo final, ele é um pensamento bastante amedrontador, bastante ameaçador no sistema do mundo aqui. Mesmo as pessoas que, de alguma forma, possam se dizer liberadas de conceitos cristãos, inconscientemente, todos nós carregamos um resquício de culpa e de medo de como que será o fim. E agora vamos ver, então, o que Jesus tem a dizer, e isso vai trazer uma compreensão também do propósito do ego para o juízo final e do propósito do que Jesus está ensinando. E ele começa dizendo assim: um dos caminhos pelos quais podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Então, o que é a confusão entre mágica e milagre? A confusão que nós fizemos em saber se as coisas aqui que se apresentam a nós, se estão do sistema de pensamento da mágica, do ego, se isso é do ego, ou se isso é espiritualizado, se isso é do Espírito Santo, se isso é milagre. Então, Jesus, nas aulas anteriores, falou que o nosso maior problema de nós sentirmos medo é porque nós temos confusão de nível
entre reconhecer o que é mágica, o que é do ego, o que é irreal, e o sistema milagroso, que é o sistema do Espírito Santo. Então, para nós pararmos de confundir as coisas do ego com as do Espírito Santo, para isso clarear, nós precisamos saber que nós não nos fizemos. Nós não somos autores de nós pertencemos ao nosso Criador. Nós, então, somos efeito de Deus. Então, sabendo disso, bem-vindo, Adriane, sabendo que nós não nos fizemos, que nós somos parte de Deus, então o que é real em nós é aquilo que ainda é irreal em Deus. Isso começa, então, a clarear que qualquer coisa que eu faça por conta, a partir de um ser identificado como eu mesma, sendo autor de mim mesmo, isso vem da magia. A partir do momento que eu vou à minha mente milagrosa, que eu vou ao Espírito Santo e estendo o que o Espírito Santo me diz, estendo o amor, então isso me torna apta a trabalhar com milagres, com a mentalidade milagrosa. Mas para trabalhar então com a mentalidade milagrosa, não sou eu pessoal que vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu estou em Deus, porque eu sou de Deus, eu não me criei a mim mesma. E por isso que por isso que o poder de milagres me pertence. E Jesus continua dizendo que estás apto a esquecer disso, estás apto a esquecer que tu não te criaste e que tu és uma extensão de Deus, quando vens a ser egocêntrico, quando vens a te identificar com o ego. E isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. Então, se eu estou identificado com o ego, não tem como não agir dentro da magia, porque um é parte do outro. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Então, a nossa vontade real de criar, de voltar ao Pai, de despertar, de ser feliz, de buscar o que é bom, de ser amoroso, ela vem de Deus, ela é compartilhada com Deus, porque Deus tem essa vontade. E nós fomos criados na vontade dele, então esta é a nossa real vontade. E não aquela vontade de ser um ser egocêntrico e de ser à parte, de ser autônomo, de ser dono do próprio nariz. Isso não é a nossa vontade, isso é o ego trabalhando através da nossa vontade. Então, como a capacidade criativa reside na mente, tudo que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Então, a mente, lembram? A mente, ela ativa o espírito. A mente é atemporal, ela não é física. Ela é o ser pensador. E então, o ser pensador, ele não faz coisas físicas, mas ele cria através da capacidade de ser vontade, de ter vontade. Por isso que tudo é uma questão de vontade. Tanto a de despertar em Deus, quanto a de se identificar dentro do ego, é só uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faça sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Então, por isso que todos têm essa capacidade de aquilo no que eles realmente acreditam, para eles é real. O que eu acredito de fato, para mim é real. Pode não ser real na mente de Deus e nem para outra pessoa, mas se eu acredito, a minha crença faz ser real. Então, essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Então, o juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras do teu pensamento. O ápice do medo está no juízo final. Isso é assim porque não a compreendes,
não compreendes essa ideia. O julgamento não é um atributo de Deus. Então, julgar não vem de Deus. Juízo final. Deus não julga, ele conhece. Então, se juízo final é um juízo, ele não é de Deus. Mas a nossa mente, ou foi nos ensinado, ou no nosso medo, existe uma crença de que o juízo final seja empreendido por Deus. Isso tem que ser desfeito para nós, se nós quisermos desfazer um medo que está enraizado muito profundamente na nossa mente. Então, Deus não julga. Como ele diz aqui, o julgamento, ele veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Então, por ocasião da crença da separação e da identificação com essa crença, houve a necessidade de dar uma resposta no sentido de trazer a consciência de novo para o filho que estava dormindo, que ele ainda era parte de Deus. E aí, assim como Deus criou o Espírito Santo em resposta, a ideia do julgamento final também foi criado ali como sendo o fim do sonho. E isso Jesus vai explicar agora depois. É um instrumento para nós despertarmos a nossa mente. Então, é um instrumento que faz parte da expiação. Ele é temporário. Quando despertos, não há mais julgamento. Mas agora Jesus vai explicar como que esse julgamento final, então, trabalha. Deixa eu ver aqui uma pergunta. No juízo final, como fica... Deixa eu só abrir aqui que já desapareceu. No juízo final, como fica com irmãos que fazem mal, bandidos? Tenho dificuldade nisso. Nós vamos adiante um pouquinho no juízo final e aí essa resposta vai vir naturalmente. Só lembrando atualmente que o juízo final é uma percepção final nossa sobre quem realmente o irmão é. Não é sobre os atos do irmão, sobre o ser que o irmão é. Então, o ser santo de Deus pode se equivocar e pode ter comportamentos dentro do sonho faltosos. A Isabela, Deus não julga, ele conhece. E verdade, nunca vi dessa forma. Exato, então se Deus conhece, ele não precisa julgar. Não há nada que ele não saiba. Então julgar é decidir qual parte que tem razão. Mas se ele conhece tudo, não há como. Depois eu vou voltar a falar mais da primeira questão. Então, continuando aqui, então, quando Jesus vai explicar aqui. Então, o juízo final não é de Deus, ele veio a existir depois da ideia de separação, assim como a separação, lá no 2.5, assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. Isso aqui eu já falei diversas vezes em aula, assim, a ideia de separação e a projeção de separação, de mais desmembramento e mais desmembramentos da mente, mais consciências individuais no mundo, ocorre dentro do sonho, do fracionamento do tempo e do espaço, ocorre desde o primeiro Big Bang, vamos dizer assim, ou antes disso ainda, desde a primeira ideia de separação da mente. Então, a ideia de separação, a cada vez que eu venho numa sala de aula, que é nessa vida aqui, nesse corpo, pensando que eu sou um ser separado, eu estou seguindo o desmembramento ou a projeção que a minha mente fez. E a cada um que desperta, ele que realmente desperta, que são os iluminados aqui, ele faz parte agora
ainda do mundo do sonho, mas dos despertos. Por isso que ele diz assim, que o juízo final, assim como a separação aconteceu há muito tempo, o juízo final seria, então, nesse sentido, ele é individual para cada consciência que está aqui. Há pouco falou como que fica a consciência dos bandidos. Vai chegar um ponto que cada mente não vai mais suportar a dor e vai decidir que tem que haver um outro jeito. Deve haver um jeito melhor e vai fazer o seu próprio julgamento final, que nós vamos ver depois o que é esse julgamento final, mas vai fazer ele também para, com isso, despertar dessa ideia de mundo separado. Então, por isso que o juízo final não é um acontecimento único para todos lá no final. Cada um individualmente, assim como aqui dentro do sonho, pegou uma consciência separada, ele precisa devolver essa consciência à consciência unificada de volta. Então, o juízo final acontece para cada pensamento separado. Como eu disse, depois a gente vai ver o que é isso. A sua duração do juízo final, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Isso Jesus está dizendo praticamente a cada aula que a gente está vendo, né? Que o milagre, ele encurta determinados períodos de tempo que a gente levaria para aprender a desfazer o equívoco e a parar com a crença de separação sobre um determinado fato, nós o perdoamos, e com isso não precisamos rever a mesma situação milhares de vezes até despertar. Nesse sentido, o milagre encurta tempo. Ele traz mais para mais perto o tempo que nós já fizemos o julgamento final sobre nossos pensamentos e já despertamos. Isso já aconteceu, nós só estamos revivendo isso mentalmente. Como Jesus sempre diz, nós já estamos no céu. O céu continua intacto, mas dentro da ilusão, nós fracionamos o tempo e agora nós temos esse recurso de despertar mais rapidamente através dos milagres. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Pode ser impossível de se medir de tamanho encurtamento que se um determinado número de pessoas, se muitas pessoas pensarem, praticar o encurtamento do tempo, nós estamos ajudando a humanidade ou o universo como um todo a trazer também essa consciência para mais perto. Então, existe um plano geral em ação que Jesus está encabeçado, ele que colocou esse plano em ação, não é dele, mas ele o ativou, para encurtar a nossa experiência e do universo como um todo, para se reconhecer de volta de novo na magnitude do céu que tudo pertence, à unicidade geral. Então, por isso, quanto mais pessoas despertarem individualmente, mais é encurtado esse tempo e mais fácil fica para os que ainda não estão despertos, para os que ainda não estão prontos para aceitar isso, os que ainda têm medo de aprender isso. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. Ainda semana passada foi colocada aqui uma questão de se eu ver a paz, se eu posso estender isso a outra pessoa. E Jesus está dizendo aqui claramente que sim, né? Se eu quero trazer paz a outras pessoas, e todos nós temos pessoas a quem a gente amaria demais ajudar, nós precisamos nos libertar do medo primeiro. E para libertar do medo, hoje, esse entendimento que vai vir aqui do que é o juízo final é uma ferramenta poderosíssima que vai nos libertar de um medo inconsciente muito forte.
Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. Isso a Bíblia diz que é por Deus, mas a Bíblia também foi escrita dentro do nível 2, dentro da ideia de que a separação de Deus aconteceu e de que Deus criou esse mundo aqui, a parte dele. Então, por isso que é amplamente aceito que o juízo final venha de Deus, embora não seja assim. De fato, ele será empreendido por meus irmãos e com a minha ajuda. Então, cada mente separada vai fazer o seu juízo final, com a ajuda do próprio Jesus. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo, por mais que possas pensar que a punição é merecida. Por mais que a nossa mente se sinta culpada por acreditar em separação, o juízo final jamais vai ser um acerto punitivo. Jamais é um acerto sobre eu ter feito uma crença de separação e ter acreditado nisso. Não existe esse acerto punitivo. O que existe, então, é, como diz, uma cura final de que eu penso que estou separado de Deus. A cura final, sim. Então, o juízo final, na verdade, é a cura final na crença da separação. Então, eu vou julgar a separação e vou saber que ela é irreal. Esse é um juízo final. A minha mente está curada e a minha consciência está pronta para se identificar e conhecer tal quanto a mente de Deus. Estar novamente ciente da totalidade tal como Deus também está. Diz aqui, a punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa e o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. Então, a punição, ela é o oposto da mente do Espírito Santo, da mentalidade certa. Ela é o oposto do que o Espírito Santo tem para nós. Ela é totalmente ideia do ego. É o ápice da ideia do ego, a punição. É o máximo que o ego conseguiu imaginar para ele se manter vivo, para nós nos mantermos amedrontados. E no medo, nós estamos totalmente afastados da mentalidade milagrosa, porque são níveis diferentes. Aonde há medo, o amor não entra. Aonde há amor, o medo não entra. Então, a punição é um conceito totalmente oposto do Espírito Santo, porque ele foi criado, essa ideia de punição veio totalmente do ego, com o propósito de nos manter adormecidos, de nos manter presos a essa ideia de que nós somos separados de Deus, e com isso o ego se auto-perpetua. É um círculo vicioso. Nós acreditamos que temos... que deveremos ser punidos por Deus se a gente chegar a estar diante dele, e então nós fugimos de Deus e com isso não queremos despertar, e ao não querer despertar é um ou outro, então nós continuamos automaticamente com o ego e o ego se perpetua nisso. Então esse é o círculo vicioso que o ego quer manter através da crença na punição. E aí Jesus diz que o juízo final, a mentalidade certa e o objetivo dele é restaurar a mentalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe que o juízo final é um juízo assertivo de cura. E ele quer que nós também tomemos para nós esse acerto, essa ideia assertiva. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. É a avaliação correta do mundo e de tudo que nós fizemos. É a única forma de vermos corretamente o que nós fizemos. É através desse juízo. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Como eu falei antes, quando ela falou, e aquelas pessoas amadas minhas, mas que ainda continuam tão equivocadas, um dia elas também compreenderão.
e também farão seu próprio julgamento. O juízo final acontece em tempos diferentes, sim, para cada pessoa. Tipo, para Jesus e para os iluminados ele já aconteceu. Para nós, ele está numa feliz expectativa de acontecer o que para nós chamamos num futuro. E nós estamos aprendendo a trazer essa ideia para mais perto de nós e de utilizá-la. Então, todas as pessoas compreenderão o que tem valor e o que não tem. Lá na confusão de níveis, Jesus disse que ele pode orientar nossa mente, que é o que tem importância, e cuidar das coisas que não têm importância por nós. E o que não tem importância? As projeções da mente, os efeitos. Então, aquilo que é comportamental e que é físico. Isso é uma projeção da mente. E o que tem, então, importância? Os pensamentos que nós temos na mente. Ou melhor ainda, com quem que nós estamos pensando na mente. Isso tem importância. Ou nós estamos no ego ou no Espírito Santo. Quando nós soubermos diferenciar as coisas físicas, que são o efeito, das coisas da mente, que são a causa, que o pensamento sempre precede nossos comportamentos, nós vamos parar de nos preocupar com os comportamentos e nos ocupar apenas com os pensamentos, porque os comportamentos seguem automaticamente aos pensamentos. E no pensamento, aí sim, aí nós precisamos manter uma vigilância para manter só aquilo que nós realmente queremos, que é o Espírito Santo no comando, e não mais o ego. Então, nós precisamos aprender a ser vigilantes a favor do Espírito Santo. Parar de ruminar ego, sendo que nós nem sequer queremos o ego. Então, isso requer vigilância, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, depois disso, depois que a gente sabe separar o que tem importância do que não tem, depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Depois que a gente sabe diferenciar o que vem do ego e o que vem do Espírito Santo, nós mesmos vamos escolher com quem que nós queremos estar. Nós não vamos para mais precisar, vou botar entre aspas, depender de Jesus, nós querendo uma coisa e pedindo para Jesus fazer o assertivo, que é contra a nossa vontade, mas por nós. Então, a própria escolha vai ser assertiva e racional. Nós não vamos mais seguir ao ego, porque não é o que nós queremos ser felizes. E o ego, ele é o oposto da alegria, ele é o oposto da felicidade, ele é o medo. E nós não queremos mais o medo, não queremos os efeitos do medo. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. Então, enquanto nós somos alunos aqui numa sala de aula, estamos aprendendo a separar o que nós realmente, como seres filhos de Deus, queremos, daquilo que não é nossa vontade, do que não é vontade do nosso espírito, enquanto estamos aprendendo isso, nós vamos oscilar entre ego e Espírito Santo. E isso é normal, porque faz parte da nossa aprendizagem, para ninguém se culpar porque ainda dá as resbaladinhas no ego. Pelo contrário, nós atualmente mal conseguimos resbalar um instante santo no Espírito Santo e já voltamos de novo para o ego. Então, Jesus está colocando isso para explicar do porquê a gente oscilar. Por que a gente está num curso que, ora, nos deixa tão felizes e minutos depois a certeza se foi. Estou de novo em dúvidas, estou de novo em conflito. É porque ainda não aprendi a me identificar com minha verdadeira vontade. Resbalo para trás ainda na vontade do ego, porque o medo ainda tem causas escondidas no inconsciente, tem culpas que eu ainda quero guardar, que eu ainda não levei ao Espírito Santo para desfazer, e elas me puxam para trás. E está tudo bem. Nós estamos num processo, numa sala de aula, e estamos aprendendo a desfazer isso. O nosso canudo de formados nisso vai vir quando nós pudermos praticar o juízo final
tal como ele explicou aqui, o julgamento, o acerto liberatório da nossa mente final. Isso é nosso canudo final lá no fim da graduação. Por enquanto estamos no pré, estamos aprendendo, estamos na sala de aula, mas pelo menos estamos já matriculados no curso certo. Então, seguindo aqui, o primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro, como a gente acabou de ver. Aprender a diferenciar o que é do ego e o que é do Espírito Santo. O que é, então, a minha pseudo-vontade, que na verdade é a vontade do medo e não minha, e o que é minha vontade. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Adorei isso, matriculado no curso. Certo, obrigada. Então, o que é o Apocalipse? É o final, ou a destruição, mas não é destruição, é o desfazer de todo o equívoco, do ego. Então, o ego, ele ameaça com o Apocalipse. Mas, na verdade, ele tem medo dessa destruição, e se ele conseguir nos contaminar para que a gente continue com medo, nós vamos continuar de braços dados com ele. E ele está realizado. É tudo que o sistema de pensamento do ego quer. Então, nós realmente precisamos, por um instante, não ter medo para fazer esse julgamento, então, entre o que é falso e o que é verdadeiro. E, só para repetir, tudo que vem do Espírito Santo é verdadeiro, porque vem de Deus, e o que vem do ego é falso, porque é de uma crença de separação. Em última instância, todos olharão para as suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Então, nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para as suas próprias criações devido ao seu valor. Então, eventualmente, todos acabarão despertando desse equívoco de crença de separação e vão fazer esse julgamento porque vão saber que eles são felizes não quando estão fugindo no ego e se sentem protegidos de Deus no ego, e sim quando estão de volta em unicidade com sua verdadeira vontade, que é a vontade compartilhada com Deus de ser feliz. Então, por isso que, em última instância, todos vão fazer. Cada serzinho que acredita que está separado, no juízo final, no último instante antes de despertar, ele vai olhar de volta e todos os pensamentos amorosos que ele teve, ele vai querer manter. E tudo que foi pensamento de medo, de ódio, de mágoa, de rancor, de insegurança, enfim, tudo que veio desse lado escuro do ego, ele vai ver que era uma irrealidade, era um equívoco dele porque ele acreditou no ego. E por isso ele não vai mais querer manter. E não querendo mais manter, ele não coloca sua crença. E sem crença, isso desaparece. Eu acho que até ele fala adiante aqui. Nesse ponto, então a mente, ela olha para suas próprias criações devido ao seu valor, porque tudo que ela cria é amoroso e o amor é estendido, o próprio amor de Deus. Então, o próprio Deus está naquilo que nós fizemos com amor, porque Deus é o amor no qual nós fizemos. Então, ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. Então, é nossa ideia equivocada, somada com o poder da nossa crença, que faz com que pareça que os equívocos são verdadeiros, que faz com que pareça que um mundo à parte de Deus existe, que faz com que nós parecemos ser seres individuais autônomos, sem nenhuma ligação com Deus. Então, quando nós olharmos
com a nossa mente para nossas criações equivocadas e soubermos que é um equívoco e por isso não os queremos mais, automaticamente o mundo deixará de parecer que existe. Como tem o livro do Gary, sua realidade imortal. Então, o mundo vai deixar de parecer que existe, me ensina também. A expressão juízo final é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, não só porque ela parece que vem de Deus. Será que o mundo vai deixar de existir? Sim, para toda mente que descobre que o reino que ela criou está ainda em Deus, o mundo que ela parece que ela vê aqui em parte, para ela deixa de existir. A quem ainda continua acreditando, o mundo parece continuar existindo. Então é só uma questão de crença. Mas isso é bem mais profundo, não é para ser. Isso não se consegue manipular isso de dentro do sonho. Então, isso é uma consciência da mente. Então, voltando aqui, então, a expressão juízo final ela é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Então, juízo final, o ego, ele chama isso de a morte, a aniquilação, o fim do nosso ser. E não deixa de ter razão, mas ele não conta que é o fim do ser egóico, e sim o despertar do nosso ser real, do nosso ser em Deus. Isso o ego não conta. Ele só diz que é o fim do nosso ser. Esse é um exemplo claro da percepção invertida. Então, acreditar que por terminar um ciclo do ego, acabou-se o nosso ser. Isso é uma percepção totalmente de cabeça para baixo. Como ele diz, se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Então, o juízo final é a porta que vai nos retornar à nossa vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. E então, o que Jesus está dizendo? Nós temos medo, o ego joga com medo no juízo final. Na verdade, isso aqui não é vida. Vida é quando é o estado no qual nós estamos sem medo em Deus. O ser que está desperto em Deus, esse que está na vida. Aqui, na melhor das hipóteses, parece vida. E na pior, então, é um sofrimento puro. Então, o juízo final é um umbral, é um portal que nos devolve a consciência à nossa vida eterna em Deus. Então, não é a morte o juízo final, é o ressurgimento da consciência da vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não pode submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Lembra que na primeira frase Jesus disse que nós temos que nos lembrar que nós não nos criamos a nós mesmos? Então nós não podemos nos submeter a nós mesmos ao juízo final. Não pode submeter a ti mesmo, estou repetindo aqui, ao juízo final, porque tu não és criação tua, podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento e a tudo que fizeste e reter na tua mente apenas o que é criativo e bom. Então, esse instrumento, lembra que no começo também ele falou, é um instrumento de aprendizagem, o juízo final. Eu não posso me colocar, me julgar, me colocar sob juízo, porque eu estou acima do julgamento por ser parte de Deus. Então não há como me julgar. Mas então por que usar o julgamento? Julgar ele em cima do que eu fiz. Então o julgamento não é para mim, mas para meus
pensamentos, para meus atos, para tudo aquilo que eu fiz, para aquilo que eu criei e para aquilo que eu projetei. Aquilo que eu fiz e eu criei, isso eu submeto ao juízo final. Então, não a mim mesma, porque eu sou criação de Deus e Deus não julga. Então, não há como me julgar. Mas eu, como filho de Deus, eu posso julgar aquilo que eu acreditei. O que eu fiz é aquilo que eu acreditei. Se eu acreditei na separação, eu vou julgar agora essa ideia que eu fiz de separar. E se eu acredito que eu ainda faço parte de Deus, eu vou julgar esse pensamento. E vou permanecer com aquele que o meu julgamento diz que é assertivo, e vou largar aquele que meu pensamento diz que é totalmente equivocado, que não tem razão nenhuma de existir, que não há como acreditar nele. E isso, aqui no 7, isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. Então, na frase anterior, eu vou manter na memória apenas o que é criativo e bom. E é isso que a mentalidade do Espírito Santo vai me mostrar. O que é criativo e é bom. Isso vou permanecer. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. Então, a ninguém vai faltar tempo para aprender a julgar tudo com os olhos do Espírito Santo, para permanecer só com aquilo que é criativo e que é bom. É o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Então, se alguém agora, nesse momento, teve um pensamento amoroso sobre alguma ideia que passou na cabeça, o que é estendido de amor, lá no juízo final nós vamos olhar de volta e vamos reter isso. Isso é criativo e é bom, isso eu vou permanecer. Mas se alguém teve agora um pensamento de medo, no juízo final ele vai olhar de volta e dizer, não, esse pensamento não fui eu que fiz. Esse pensamento, uma crença equivocada de separação, chamada ego, teve, e isso não sou eu, e, portanto, eu não quero isso para mim. E nisso, esse pensamento vai desaparecer. Então, o que é criativo e bom, nós vamos saber absorver. E o que é equívoco, assim como a escuridão desaparece quando vem a luz, o que é equívoco desaparece quando eu não o quiser mais, quando não for mais minha vontade mantê-lo na mente. É o teu próprio julgamento perfeito, então, das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Então, desfazer o medo é a nossa única parte na expiação. O resto é feito por Deus, pelo Espírito Santo. Nós vimos nas aulas anteriores que Jesus não pode tirar o medo de nós. Nós que fizemos o medo, temos que desfazer o medo. Como que vamos desfazer o medo? Se nós retivermos na nossa mente só o que é bom e é o amável, nós não vamos mais ter razão para temer nada, porque nós não vamos estar em oposição a nada. Nós não vamos agredir a nada. Nós vamos estar só conectados com o que é amoroso, com o que é bom. E nisso o medo desaparece. E esse é o nosso papel, nossa parte na expiação. Quando nós estivermos dispostos a aprender, então, a separar o que é verdadeiro e o que é falso, através de pensar com o ego ou o Espírito Santo, nós vamos naturalmente, em todas as situações que nos confrontam, escolher olhar com o Espírito Santo. E assim nós vamos criar mais pensamentos amorosos. E com isso, e ainda escolhendo não permanecer com aquilo que o ego vai nos julgar, nós vamos ter toda a segurança de saber que estamos só no amor, totalmente seguros, mesmo aqui ainda no mundo ilusório. E o juízo final é um instrumento de aprendizagem que traz essa última escolha, esse último juízo, esse último julgamento. Então, isto
é o que Jesus tem a nos dizer sobre o significado do juízo final. Totalmente oposto do que o ego havia nos ensinado. E isso faz parte, então, do plano para nós aprender a desfazer por nós mesmos os pensamentos do medo, por não retê-los, porque eles não são nossos. Eles são de uma crença equivocada nossa. Nós, com isso, então, concluímos aqui o juízo final. Semana que vem nós vamos continuar na percepção inocente, que na verdade é o capítulo 3. Mas Jesus é muito sequencial, e isso que é lindo no estudo dele. E a expiação sem sacrifício é praticamente uma continuação. Semana que vem, não, quinta-feira agora. E agora eu gostaria então de dar esses minutos de interação. Nós temos 45 minutos gravados. Quem quer iniciar, abrir o microfone ou pelo chat. Eu tenho uma pergunta. Fala, eu acho Isabela. que eu perdi a parte que você explicou sobre mágica, então gostaria de saber o que significa isso. E também essa parte que fala assim, a tua vontade de criar foi dada pelo teu criador. Então, como se Deus quisesse que eu tivesse a vontade de criar todo esse mundo ilusório? Não, porque o mundo ilusório, ele já é uma deturpação da minha vontade de criar. O mundo ilusório, assim como eu tenho a vontade de criar tal como Deus, porque Deus, ele se estendeu ao nos criar, ele não se separou. Então, se Deus é amor e faz parte do amor se estender, dar-se assim, então eu, como parte de Deus, tenho a mesma vontade de estender, de dar-se a mim, de estender esse amor. O que é o mundo ilusório? O mundo ilusório não foi criado, ele foi feito. Jesus diferencia isso. O que é o fazer e o criar? O que é criado é eterno, é imutável e cria como também foi criado. O que foi feito é projetado. Então, esse mundo foi projetado em cima, mas e o que nos levou a querer projetar ele? O nosso desejo, a nossa vontade de criar, como nós estávamos contaminados com a crença de separação, mas os resíduos da vontade de criar permaneceram em nós, permaneceram conosco, eles se manifestam no nosso inconsciente, nossa vontade de criar, mas nós temos medo de olhar para ele. Então, aquele pouco que transcende isso, aquele impulso, ele agora é transformado em desejos físicos e em vontade de fazer o mundo, de projetar o mundo, e todos os nossos desejos físicos e nossas vontades dentro do mundo são então reflexo da vontade de criar, mas de cabeça para baixo, deturpados. Eles nascem da vontade de criar, mas como nós temos medo de olhar para essa vontade, medo de olhar para Deus, mas a vontade continua nos cutucando, nós a interpretamos como apetites, como vontade de ascensão social, como vontade de crescer aqui, de se desenvolver, enfim, todos os tipos de apetites e de vontades que temos aqui é reflexo da vontade de Deus. E a primeira parte que tu pediu de mágica e milagres. Mágica é todo o sistema que existe aqui no mundo para resolver um problema mental, que é uma crença de separação de Deus, mas dizer que o problema está aqui no mundo e que se eu solucionar as coisas aqui no mundo, isso vai estar resolvido. Por exemplo, eu tenho medo da escassez porque eu me acho separada de Deus e Deus é o todo e agora eu tenho só uma parte, então eu estou em falta. Isso foi projetado no mundo aqui, que agora no mundo eu me vejo com falta de dinheiro e eu acho que solucionando o dinheiro, tendo bastante dinheiro, está solucionado o meu problema mental. A minha crença de escassez continua existindo. Então, é mágica. Achar que alguma coisa no mundo vai resolver. Então, o ego só usa de mágica. Já o milagre é um sistema do Espírito Santo. O Espírito Santo usa o milagre para resolver. Então, eu também vou ao Espírito Santo. Isso, eu vou ao Espírito Santo e admito que eu me acho em falta,
porque eu não estou bem, porque eu vejo só a escassez, vou ao Espírito Santo e ele me diz: mas minha filha, você está apenas com o professor errado. Volta-te para mim, porque a paz que toda a abundância do mundo que você acha que você teria ao ter a abundância do mundo, você vai ter quando estiver na paz de Deus. E então, através do milagre, é sanado o meu problema de escassez. Então, essa é a diferença entre milagre. Então, milagre bom, sempre do obrigada. Espírito Santo. E mágica Legal. sempre do ego. Obrigada. Alguém mais alguma coisa? Ou algum depoimento? Desses depoimentos maravilhosos que vêm, às vezes. Índia, achei essa lição muito libertadora. Que bom! É incrível, assim, a leveza, né? A leveza que ela traz. E me fez, olhando aqui a fala que a Carla escreve, que é a questão do juízo final, como vemos os bandidos, veio a clareza de que os bandidos somos nós que projetamos, né, as pessoas. Então, nesse juízo final, se há a clareza de que estamos no pensamento certo, não veremos bandidos, só veremos criaturas semelhantes a nós, na mente certa, né? Isso. Enquanto estivermos no mundo, até poderemos ainda ver a imagem de uma figura fazendo equívocos, mas saberemos que na mente eles ainda são um filho santo de Deus e que também precisam da cura. Assim como Jesus olha para nós, Jesus sabe que nós ainda acreditamos em equívocos e precisamos de ajuda, por isso ele nos ajuda. Mas não porque nós realmente precisamos de ajuda, a parte real nossa. Ele nos vê no céu, mas ele sabe que eu não me vejo no céu, por isso que ele me ajuda. Muito, muito boa, eu adorei essa lição, fiquei assim me sentindo leve. Gratidão a todos. E é para isso que Jesus trouxe essa lição para cá, para trazer essa leveza, para desfazer o medo e não para fomentar mais medo ainda. É justamente para olharmos para a causa do medo e ver que ela não tem causa. Era simplesmente uma crença equivocada nossa. Vamos ver aqui da Ana. Jesus fala da onde surgiu essa contaminação de fazer a separação. Outro dia fiquei me perguntando por que Deus nos fez capazes de ser contaminados, capazes de esquecer quem somos. Assim, Deus nos deu a capacidade de criar. E nós temos um livre-arbítrio para criar. O que nós fizemos é pensar que usamos de forma equivocada essa vontade. Nós não usamos, porque de fato nós não nos separamos de Deus. Isso aqui é só um sonho. Mas como nós temos um livre-arbítrio de imaginar uma coisa e acreditar nessa imaginação, e aí para nós ela parece real, por isso para nós a separação é real, e para Deus não. Para Deus ela não existiu. Para Deus ele meramente sabe que uma parte da mente dele não estava repassando mais amor. Por isso que ele imaginou que estava dormindo, e por isso ele criou o Espírito Santo e esses instrumentos também para nos despertar. Mas então, essa contaminação, temos que ter um cuidado de saber que ela de fato não aconteceu. A crença na contaminação, daí está certo. Jesus fala de onde surgiu a crença da contaminação de fazer a separação. Aí essa pergunta faz sentido, porque se eu disser que como que ela surgiu, eu estou dizendo que ela de fato aconteceu. Ela não aconteceu. Sim, Ingrid, a gente tem essas perguntas assim, né, que claro que vem do ego, e aí parece que ao mesmo tempo o Espírito Santo já está no ombro respondendo, né, então a gente já... Isso é maravilhoso, Ana. Isso é maravilhoso. Então, até por isso que eu não tinha trazido ainda essa minha questão para a reunião, né? Porque já faz dias que veio. E aí, às vezes, eu fico fazendo umas imagens na minha mente, assim, para que a minha mente entenda. É como Jesus trabalhava fazendo metáforas, né? Ensinava isso, nós ainda precisamos de imagens para nos concentrar.
Então, às vezes eu fico imaginando, sabe aqueles joguinhos de 3D, de 4D, sei lá, que a gente coloca uns óculos enormes assim e fica andando em montanha-russa, Tipo em os filmes lugares. também, 3D. Aham, sim. Aí eu fico imaginando nós tudo lá no céu, com esses óculos, e o pai lá do lado pensando, né? Meu Deus, que estão viajando? Só tá vendo a figura ali com o óculos, não tá vendo nada do que nós estamos vendo dentro do óculos, Ele né? não tá vendo nada do que a gente tá vendo. É a gente que tá Perfeito! vendo porque a gente colocou aqueles óculos ali, mas a gente tá lá no céu do lado dele e tá viajando com aqueles óculos. Foi assim que eu fiquei me imaginando, sabe? Perfeito! Nós ainda precisamos de símbolos, né, de imagens para compreender o que está acontecendo. E muito boa a alegoria. Sim, e como ele me fez capaz de criar como ele, eu fui lá e criei os óculos, né? Isso! E que na verdade é só na imaginação ainda por cima, porque não usei não compartilhei com Deus o fazer dos óculos. Isso. Fiz Fiz você bem eu tirar os sozinho. óculos. Isso mesmo, Ju. Leonardo? Parece que esses óculos são os próprios 5 sentidos, né, que foi criado junto com o corpo. Esses 5 sentidos foram justamente criados para perceber o que não é, né? Perfeito então, também. Esse headset que a gente usa. Perfeito, Léo. Perfeito. Os óculos também. Aqui no mundo físico é o nosso aparelho sensório, que nos faz sentir o mundo. A gente vê o tempo todo o que não é. E o que realmente está invisível para a gente. Isso, né? para os olhos, né? Por causa desse invólucro, que é o corpo que a gente acha que estamos dentro. E é bem isso. Tem até a lição, né, que diz que os olhos não enxergam o que é real e o espírito não enxerga o irreal, não enxerga o que os olhos enxergam. Perfeito, Ing, perfeito. Deixa eu ver aqui da Juliana. O negócio é tirar os óculos? Se perguntarem com que lentes estamos vendo. Primeiro nós temos que aprender a diferenciar o verdadeiro do falso. Então, aqui, como nós estamos no sonho, vamos dizer assim que o ego fez então um óculos, o Espírito Santo fez a outra lente, fez um óculos também. Um óculos que corrige. Vamos dizer que o ego fez um óculos todo cinza, o Espírito Santo fez um óculos colorido. Então, o que nós temos que fazer por primeiro? Aprender a diferenciar o falso e o verdadeiro. O óculos falso é o cinza do ego e o verdadeiro é o colorido do Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a trocar de lente. Sair do óculos do ego e ir para o óculos do Espírito Santo. Porque esse óculos do Espírito Santo, ele ainda é projeção, mas ele em nada ele confronta o próprio céu, a própria realidade. É um óculos que está muito parecido com o céu. Então, nós estaremos aptos a voltar a consciência ao céu se nós estivermos usando só esse óculos. A Rô, abri o microfone, Rô. Isso. Eu diria o óculos do medo ou as lentes do medo ou as lentes do amor. Melhor ainda. Perfeito, melhor ainda. Nós temos uns óculos escuros de medo e o Espírito Santo fez um todo nítido, claro, cristalino, num cristal puro de amor. E agora olhamos aquilo que fizemos com um ou com o outro. Eu não entendi bem essa parte aí do Apocalipse, porque mesmo que a Bíblia foi escrita pelo ego, né, e tudo mais, você vê que muitas coisas que tem inspiração aconteceram, estão acontecendo, e que eu tenho muito medo desse Apocalipse que a Bíblia fala que vai acontecer. Por mais que eu sei que isso tudo é um sonho, me pensar viver nesse sonho, essa situação me deixa em pavor. O que você acha que eu poderia fazer para tirar esse medo dentro de mim? Será que vai acontecer mesmo do jeito que a Bíblia fala? Trocar o óculos.
Você ainda está olhando com os óculos do ego para o que a Bíblia escreveu. Olhe com os óculos do Espírito Santo que a Bíblia escreveu, e aí o Apocalipse vai ser uma liberação de tudo que é falso. E aí não é amedrontador, aí é bom. Mas e se eu trocar o óculos e mesmo assim tudo acontecer e a gente viver aquilo? Como é que vai fazer? Os óculos claros do Espírito Santo não podem ver a falsidade do ego. Não, você está duvidando do Espírito Santo sem usar ele. É difícil. Então, mas vai devagarinho, Isabela. Tá bom, é bom esse questionamento, que é o tomador de decisões, porque pelo menos você está sendo honesta, que ainda o medo é tão grande que você ainda não consegue utilizar-se dos óculos do Espírito Santo, mas pelo menos tu já sabe que tu estaria melhor com eles do que com o do ego. Mas aí na lição, você nem sabia disso. Isso. Mas aí na lição, quando falou do Apocalipse, ele estava querendo dizer o quê? No finalzinho. Aqui ele diz, esse é um processo de separação, separar o verdadeiro do falso, no sentido construtivo, e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Então, no sentido construtivo, que tudo que é bom, todos os pensamentos amorosos que tu já teve com teus filhos, com teu marido, com teus pais e em todas as vidas, isso tu vai querer levar na tua mente, vai ser levado ao céu contigo. E aquilo que tu teve de medo, de negativo, de ruim, de pesaroso, de doentio, você vai ver que era só do ego, por isso não te pertence, tu não quer mais isso e tu vai largar isso. Então, essa separação e ficar só com o bom, isso é o significado do Apocalipse, o fim do ruim. Ah, entendi. Obrigada. Então, não há por que ter medo do Apocalipse, porque ele é a fase final só daquilo que você não quer, daquilo que você não vai reter, porque era do ego, que é a doença, que é o medo, enfim. E aquilo que é bom é transformado em criação, permanece. Oi, Ana. Ing, me corrige porque eu quero ter um entendimento disso também. É que na Bíblia fala ali, vamos dizer, dos efeitos. Ela não, dentro do Apocalipse, né? Ela fala do comportamento. Ela fala do comportamento, ela não fala do que causaria esse apocalipse, que é, na verdade, as nossas crenças, os nossos pensamentos. Então, tudo a gente pensa primeiro, acontece primeiro na mente e depois a gente sai projetando. Então, ele só não disse na Bíblia que a gente tinha como parar de projetar tudo isso para que esse apocalipse não acontecesse. Isso, eu até Porque se a gente começa a escolher de novo o que a gente vai carregar na mente, o que a gente vai pensar, corrigir cada vez que entra um pensamento ruim, negativo, destrutivo, a gente vigiar a mente e começar a pensar amor, começar a pensar paz, começar a pensar no que a gente quer que aconteça e não no que a gente tem medo que aconteça, a gente então criou ali na mente, a gente consequentemente vai começar a projetar um sonho feliz aqui, né? E eu acho que essa parte que não tem no Apocalipse, que tinha como a gente mudar todas essas imagens. Exato. Ou não? Exato. E Jesus, até eu vi numa explicação que ele deu, acho que eu vi num livro da Ellen, ou foi do Bill Thetford, mas enfim, que ele explicou que a Bíblia tem essas pessoas que têm por uns instantes assim uma comunicação direta por Deus, por revelação, como João teve no Apocalipse. Além de quase não conseguirem compreender a própria visão, eles muito menos ainda conseguiram passar adiante esses símbolos. Então, aquilo que foi revelado para ele não conseguiu passar adiante a ideia
da real experiência dele. E por isso que o Apocalipse, então, ficou uma coisa tão estranha, tão incompreensível, tão ameaçadora. Então, a dificuldade de nós colocar uma experiência que vem da unicidade de Deus, e ele viu que tudo que aqui não existe, deixa de parecer que existe, ele, ao descrever depois isso, ele colocou isso como se fosse como se isso tivesse sido vencido. E aí o Apocalipse é aquela luta entre o bem e o mal, e aquelas coisas sangrentas, onde no final, então, vence o mal. Então, é totalmente incompreensível. Até Jesus explicou, então, o porquê do Apocalipse, dentro da Bíblia, ser tão incompreensível. Então, era uma experiência que o autor que o recebeu, ele até o entendeu, mas não soube. As experiências de revelação direta com Deus é que nem tentar descrever o céu. Jesus diz, não tem como descrever. Não há nada aqui separado que se compare. Então, não há como descrever disso. Então, a gente meramente forma ideias do que seja. E agora a gente sabe que, então, o Apocalipse é o desfazer daquilo que não queremos, de todas as coisas que ferem o nosso ser, que vem do ego. Se respondeu, se deu mais dúvidas, mas tudo vai também clareando aos poucos. Alguém tem mais alguma colocação? Nós temos aqui 1h06, então vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, agradecendo por essa hora de estudo, a companhia de vocês, a ajuda, pela compreensão e por participarem também ativamente, e agradecendo a Jesus, ao Espírito Santo, que sempre tem nos acompanhado e nos trazido entendimentos nessa hora.